eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Não deixem de seguir todas as orientações. Hoje nós vamos para a unidade 3, na página 84. Essa unidade nos traz o gênero textual sobre reportagem. Então, nós vamos ver qual é esse gênero e qual é a diferença entre reportagem e notícia. Esse gênero textual difere-se da notícia porque amplia e aprofunda informações sobre um determinado assunto por meio de pesquisas. Então, se eu pedisse vocês, alunos, para comporem, para fazer um texto relacionado a uma reportagem, vinculado a uma reportagem, e desse o tema, por exemplo, sobre a água, vocês teriam que fazer o quê? Para fazerem essa produção de texto, vocês teriam que fazer uma pesquisa, teriam que pesquisar sobre o assunto e só depois redigir esse texto. Porque a reportagem tem que trazer informação, mas informações verdadeiras e precisas. Vocês não podem fazer uma reportagem colocando suposições, né? Isso aconteceu, eu acho que aconteceu, eu suponho que isso tenha acontecido. Não pode haver na reportagem, por quê? Você tem que trazer um fato, algo em que a pessoa vai ler, vai entender, principalmente, e vai acreditar naquilo, naquela reportagem. Geralmente, a reportagem, ela é feita através dos jornais, o veículo, né, é através do jornal. Vamos ver a diferença de notícia e reportagem. A notícia apresenta um fato de forma simples e objetiva. Já a reportagem questiona causas e efeitos de um fato determinado. Esse fato determinado é como eu disse, você sempre vai ter o quê? Um tema para fazer essa reportagem e vai ter que fazer essa pesquisa. A notícia factual, apuração e publicação imediata. Conteúdo válido a curto prazo. Já a reportagem, apuração extensa, com prazo maior para elaboração de conteúdo, válido a longo prazo. E o que isso significa? Toda hora que você coloca lá no Google, né, para você ver as notícias que acabou de sair, você tem o quê? Como eu disse, uma notícia que ela foi vinculada ali a curto prazo. Vou dar um exemplo. O coronavírus. Nossa, toda vez que nós abrimos o Google, está lá um tanto de notícias sobre o coronavírus, não é verdade? Então, eu tenho um monte de notícias. Eu não tenho uma reportagem. Contrário da notícia, se eu fosse escrever sobre o coronavírus, eu teria que fazer uma pesquisa, fazer um levantamento do que realmente é verdade, do que é mito, do que está realmente acontecendo. Eu teria que apurar esses fatos e aí sim escrever a respeito, não apenas colocar uma notícia que eu acabei de ler. Tanto que tem as fake news. O que acontece? Eu vejo uma notícia, acho interessante, oba, vou passar para os meus amigos, por quê? Porque se é interessante para mim, pode ser para eles também. Então eu vou ali, jogo aquela notícia de qualquer maneira, sem saber a procedência, e muitas vezes é o quê? Quando eu fico sabendo mais tarde, é uma fake news. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas notícias. Já as reportagens, é difícil ter uma reportagem com fake news, por quê? Porque elas são cuidadosamente elaboradas, ou seja, existe uma pesquisa por trás daquela reportagem, ok? Outro fator que difere a notícia da reportagem é que a notícia, o conteúdo no modelo de pirâmide é invertida, e já na reportagem, o conteúdo sem ordem, predeterminada, com gráficos, imagens e citações que você pode buscar para elaborar a sua reportagem. Então, professora, por exemplo, pediu para fazer uma reportagem sobre o coronavírus. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, encontrar gráficos, encontrar imagens, citações verdadeiras, e sim você pode colocar sempre no seu texto. Lembrem-se que citações entre aspas, ok? Bom, lá nesse capítulo 3, também no início, nós temos a parte da gramática, nas páginas 95 e 96, que vai trazer verbos 3.
Eu sei que vocês já estudaram muito sobre verbo, principalmente na unidade 1 e na unidade 2. Só que esse verbos aqui, na unidade 3, é apenas uma revisão para nós sabermos algumas novidades, como procurar, como encontrar esses verbos nos dicionários. Eu sei que vocês já viram isso em séries anteriores, mas o português e a matemática, existem algumas repetições de alguns conteúdos, sim, para memorização e também para se tornar mais difícil, digamos assim, porque a cada ano que passa, a gramática vai se tornando mais profunda, vai aprofundando mais, então ela vai se tornando um pouco mais difícil, assim como a matemática, ok? Então sempre volta a alguma coisa, algum conteúdo que você já estudou em anos anteriores. Então, como procurar uma palavra no dicionário? Quando recorremos ao dicionário para procurarmos o significado de um verbo, por exemplo, sempre devemos procurar em sua forma no infinitivo. Lembram o que é a forma no infinitivo? São as terminações dos verbos em AR, ER e IR. Exemplo, cantar, escrever e dormir. Por que esses verbos estão na sua forma infinitiva? Porque eu tenho essas terminações, né? Em AR, ER e IR. Exemplo, a palavra defenestrou. Por exemplo, defenestrou sua bolsa, a professora defenestrou sua bolsa, alguém defenestrou a sua bolsa. Quando eu digo isso, defenestrou sua bolsa, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, eu tenho o verbo no pretérito perfeito, defenestrou. Alguma coisa que já aconteceu no passado e foi bem feita, acabada, então o meu verbo é pretérito perfeito, ok? É algo que eu posso fazer novamente no outro dia. Lembra que o pretérito imperfeito, né, defenestrava, seria defenestrava. É algo que eu fazia antigamente que eu não faço mais. O pretérito perfeito é que eu faço todos os dias, ou algumas vezes, mas que é recente. Então, o pretérito perfeito da palavra defenestrou, o que acontece se eu quero procurar essa palavra no dicionário? Você sabe, turma? Você sabe, aluno? O que é defenestrou? Não, não sei, vamos supor. Então, como que eu devo fazer essa busca por essa palavra no dicionário? Eu tenho que colocar o meu verbo no infinitivo. Então, se eu tenho que colocar no verbo infinitivo, defenestrou se torna defenestrar, ok? Defenestrou, defenestrar, o que é isso? Vamos olhar, então, vamos saber o que significa, qual é o significado de defenestrar? Gente, defenestrar nada mais é do que jogar algo pela janela, ok? Exemplo, o aluno defenestrou sua mochila. Aqui, ó, defenestrou sua bolsa, ok? Então, defenestrar nada mais é do que jogar algo pela janela. Eu não vou dizer jogar alguém, porque não se deve jogar alguém pela janela, ok? Mas é jogar algo, um objeto, alguma coisa pela janela. E temos que observar também, tomar cuidado com o que nós jogamos pela janela. Por quê? Igual aqui, o aluno defenestrou sua mochila. Coloquei como exemplo, mas nós não devemos fazer isso, não é mesmo? Se eu colocasse esse exemplo com outro verbo, por exemplo, poderia ser: o aluno jogou sua mochila pela janela. Tá vendo a diferença? Eu tive que fazer uma explicação bem alongada na minha frase. O aluno jogou sua mochila pela janela. Eu teria que explicar essa frase. Quando eu usei o verbo defenestrar, eu só coloquei: o aluno defenestrou sua mochila. Então, eu não precisei colocar pela janela, porque o verbo defenestrar é jogar algo pela janela, entendeu? Então, esse verbo é um vocabulário novo para vocês, eu acho, né? Acredito que seja. Eu aprendi esse verbo na faculdade, quando a professora passou, eu não fazia ideia do que significava, só depois, e é um novo vocabulário para vocês, ok? Conjugações verbais. Eu tenho 3 conjugações, acho que vocês se lembram. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar, como cantar, defenestrar e dançar. Segunda conjugação são os verbos terminados em er, como escrever, ler e perder. Só uma observação. Os verbos com terminação em or, como pôr, repor, compor,
eles seguem os verbos da segunda conjugação. Por que que isso acontece? Então, quando eu tenho um verbo terminado em OR, ele também faz parte da segunda conjugação. Não existe quarta conjugação. E isso acontece, gente, porque o verbo pôr era empregado como a forma poer, tá? E o que aconteceu? Tiraram o E ali, e ficou por, não é verdade? Só que por essa terminação E antiga, deixou que os verbos terminados em O continuassem com a segunda conjugação, na segunda conjugação. Então, verbos terminados em ER e O são da segunda conjugação, ok? Não se esqueçam disso, não existe quarta conjugação. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir, como partir, dormir, conseguir. Para conjugar um verbo, devemos flexioná-lo de acordo com a pessoa, o número, o tempo e o modo. Então vamos lá, a pessoa, quais são? Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, ok? Então pessoa sempre é isso, primeira, segunda, terceira. Tem singular e plural. E número é isso, singular e plural, ok? O tempo eu tenho presente, pretérito, futuro. Só não se esqueçam que o pretérito eu tenho perfeito, mais que perfeito e pretérito imperfeito. Lembram dos verbos? Ó, mais que perfeito, cantara, ok? Pretérito perfeito, cantei. Pretérito imperfeito, cantava. A diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito é que no pretérito perfeito é algo que eu continuo a fazer atualmente. Ou seja, eu cantei ontem, eu posso cantar hoje, eu vou cantar amanhã, eu vou continuar cantando. Quando eu disse eu cantava, é algo que eu não pratico mais, que eu praticava quando eu era criança. Por exemplo, eu brincava de boneca, hoje eu não brinco mais, ok? E o futuro eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O presente não, é só o presente e pronto, bom? Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Imperativo, ordem ou pedido, faça, né? Subjuntivo é uma hipótese, uma possibilidade. Isso pode ou não acontecer, vai ou não acontecer. E o indicativo é o tempo habitual do presente, é o tempo habitual que acontece no dia a dia. Mesmo eu colocando o meu verbo, igual eu disse, eu cantei. É algo habitual, ok? Os verbos regulares não sofrem alteração no seu radical. Vamos relembrar o que é radical. Radical é um morfema básico, que mostra o sentido básico da palavra. Indivisível e comum a uma série de palavras. Também pode ser classificado como um morfema lexical. Então vamos ver o que é isso? Exemplo, eu coloquei o verbo cantar. Quando eu coloco o verbo cantar e eu conjugo esse verbo, o meu radical vai até a letra T. Por quê? Porque ela não muda. Eu posso conjugar esse verbo em todos os tempos verbais, modos que não vai mudar. Até o T vai continuar igual. Então, quando eu digo cantar, eu posso dizer eu canto, ele cantou, eu cantei. Então, o que muda ali? É a partir da minha vogal A em diante. Então, quando eu falo cantar infinitivo, eu falo eu canto no presente, olha, mudou o O. Tá? Ele cantou no passado, ó, ó também, cantei. O tá vendo? Então muda a partir daí, a partir da vogal A e não do T. Então isso que é radical é quando o meu morfema não muda, até onde ele não muda, até onde ele não, eu não faço modificações com outras vogais ou com outras consoantes também. Ok? Então cantar vai até o T. O radical, então, retém o significado básico da palavra. E esse significado básico vai ser o núcleo, ok? Então, olha lá, ó, cante, C-A-N-T, é o radical do verbo cantar. Podemos perceber que esse verbo não sofre alteração no seu radical quando é conjugado, foi o que eu disse. Sendo assim, o verbo que não sofre alteração no radical é chamado de verbo regular. Lembra que eu falava com vocês na sala? Conjugue para mim o verbo regular. Ou seja, esse verbo regular
é aquele verbo que não sofre alteração no seu radical. Se o verbo regular são verbos que não sofrem alterações no seu radical, o que vai ser o verbo irregular? Contrário. Quando conjugamos um verbo e ele sofre alteração no seu radical, dizemos que trata-se de um verbo irregular. Então, esse verbo irregular, ele vai sofrer o quê? Alterações. Por exemplo, o verbo poder. Quando eu conjugo o verbo poder, o meu radical do verbo poder é até a letra D. Mas conjugando, quando eu falo eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. O que aconteceu ali na primeira pessoa do singular? Eu posso, olha só, e o meu radical é poder até o D. Ele mudou, em vez do D, ele passou para o S, tá vendo? Eu posso. E não, eu nem saberia dizer na primeira pessoa, se eu não mudar o radical aí. Então, quer dizer, quando isso acontece, eu posso, em vez de poder, eu estou fazendo o quê? A mudança ali no meu radical. E aí eu vou ter um verbo irregular, toda vez que eu tenho verbos que mudam o radical. Por isso é muito importante saber o que é um radical. Lembrem-se sempre disso. Eu lembro que eu passei no quadro para vocês sobre radical e estou aqui fazendo o quê? Uma revisão. Toda vez que tiver dúvida, leiam. No livro também tem para vocês acompanharem e para dar um suporte a vocês, ok? Então vamos passar para a locução verbal. Já falei sobre isso. Quando temos dois verbos juntos em uma mesma frase, temos o quê? Uma locução verbal. Então pode acontecer, eu tenho um verbo um ao lado do outro? Sim. Olha o exemplo. Os alunos estão preparando o trabalho na escola. Quando eu digo os alunos estão preparando, eu quero dizer o quê? Eu tenho dois verbos, eles estão fazendo alguma coisa, tá? Então, qual que é o meu verbo auxiliar, qual que é o meu verbo principal? O meu verbo principal sempre vai ser o segundo, ok? O primeiro só vai me auxiliar. Então, quando eu digo os alunos estão preparando, estão é o meu verbo que auxiliar e preparando o meu verbo que está praticando a ação. Então, é o meu verbo principal. Geralmente, esses verbos vão estar nas suas formas nominais. Quais são as formas nominais? No gerúndio, no particípio ou no infinitivo, ok? Então, as formas nominais do verbo, ou seja, aquelas que aparecem no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Infinitivo, AR, ER e R. Gerúndio, NDO. Particípio, a maioria das vezes, DO. Mas existem alguns particípios que eles são irregulares também. Por exemplo, quando eu digo assim, ganhar, qual é o particípio de ganhar? Eu posso falar tanto ganho como ganhado. Eu havia ganhado, por exemplo, uma bicicleta. Eu havia ganhado. Então, quando eu falo havia ganhado, eu estou usando o verbo no particípio. Eu havia ganho. Não, ficou esquisito, professora, ganho. Mas está correto. As duas formas estão corretas. Só que qual que é a formal? Ganhado, tá? Então, nós temos que habituar a escrita, usar sempre o habitual, que seja mais formal. Mas existem particípios que podem ser os dois, como o verbo ganhar, ganhado e ganho, ok? Também são empregadas nas locuções verbais. Então, vamos ver. Os alunos eram monitorados. Então, eram, meu verbo auxiliar, monitorados, verbo no particípio, expressa a ação, meu verbo principal. O professor está preparando uma surpresa para os alunos. Está, verbo auxiliar, e preparando, verbo no gerúndio, expressa a ação. Vou estar telefonando para minha amiga. Existe isso? Comentei com vocês isso dentro de sala. Lembram? Vou estar. É gerundismo, não existe. Quando você fala vou estar, é como se você já estivesse praticando a ação e não que você ainda vá praticar essa ação. Então é errado. Vou estar ligando, vou estar buscando, vou estar fazendo. Não, vou fazer, vou ligar, ok? Gerundismo é uma linguagem informal. Bom, termino por aqui. Nós temos aí bastante exercícios para serem feitos. Primeiro, interpretação de texto sobre reportagem, que é o gênero textual que inicia a minha unidade, tá? Páginas 85, 86, 87, 88 e 89. E nas páginas 96, apenas a número 1 que tem na 96,
97 e 98 é a minha parte sobre verbos, gramática, ok? Façam todas as atividades. Na próxima aula, eu irei fazer a correção, ok? E lembrem-se, gente, lá no livro de vocês sempre tem também o conteúdo. Leiam novamente, porque às vezes lá pode ter alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos do que eu comentei aqui, tá? Mas o que eu quero dizer? Coisas a mais, não que eu deixei de falar aqui, mas que tem uma explicação, às vezes, maior, que talvez você não entenda aqui, e lá é um complemento, bom? Lembrem-se, juntos no caminho certo.